E eu percebi como ela tá lá, saindo do cinema após assistir Coringa. Assim que acabou o filme, eu levantei da cadeira e eu tava tremendo. Eu tava tremendo de raiva. Eu saí do cinema com vontade de socar a parede. Eu caminhei entre as pessoas saindo do cinema, querendo bater em alguma coisa. E eu simplesmente não sabia por quê. Quer dizer, eu sabia sim. É porque o filme parece que enfiou uma mão dentro do meu coração e despertou a raiva de um menino emocionalmente ferido. A raiva que eu ainda guardo dentro de mim. E empoderou ela. Empoderou a minha vontade de externalizar essa raiva através da agressão. A vontade de ter as minhas frustrações da infância mal resolvidas escutadas, levadas a sérias, glorificadas. E eu fiquei com vontade de bater em alguma coisa. Olá pessoal, eu sou o Léo Wan e continuo a minha série aqui no canal, transmitindo para você e sob a minha perspectiva algumas mensagens do livro sobre masculinidades da autora e ativista Bell Hooks, The Will to Change, para que possamos entender melhor a teoria por trás de nossa masculinidade e, portanto, possamos entender melhor a nós mesmos. Vamos explorar o terceiro capítulo do livro e vamos pensando juntos. Se você quiser, vai escrevendo nos comentários o que você acha dos temas discutidos aqui. Vamos conversar. O capítulo 3 é sobre meninos, sobre como um menino é criado, é educado em nossa cultura. Meninos não são enxergados como possíveis de serem amados em nossa sociedade. Bell Hooks inicia o capítulo com essa colocação. Ela diz como, apesar do machismo ditar que meninos têm mais status e privilégios que meninas, status e privilégio não são a mesma coisa que ser amados. Quando nascemos, meninos e meninas querem ser amados. Na verdade, os meninos choram até mais e por mais tempo. No entanto, nós somos ensinados de que não é legal fazer isso. Desde o momento que nascemos, já somos menos permitidos a sentir. Cada menino, cada bebê menino veio pro mundo querendo amar e ser amado pelos pais, pelos outros. No entanto, a nossa cultura socializa os pais, os professores, os amigos, quase todos, a descartar a vida emocional dos meninos, a não dar valor, a tocar um foda-se pra isso, a matar uma parte essencial das nossas vidas e, portanto, a nossa cultura ensina nossos pais a não nos amar de verdade, porque isso vai fazer a gente mole. Bell Hooks fala como para ela o movimento feminista ofereceu brilhantes críticas ao patriarcado, no entanto trouxe poucas ideias para alternativas de uma masculinidade para os meninos, para as crianças, uma alternativa para os pais e mães ensinarem aos seus filhos. Hooks fala como muitas mães feministas simplesmente não queriam negar brinquedos de arma aos seus filhos, ou falar para eles ficarem passivos quando um outro menino ataca ele na escolinha. Bell Hooks diz como para muitas mães feministas solteiras economicamente limitadas, o esforço para mapear alternativas de uma masculinidade patriarcal simplesmente tomava muito tempo. E tempo é dinheiro, e dinheiro é preciso para sobreviver. A Bell Hooks coloca essas críticas dela ao movimento feminista, mas eu posso adicionar que nós homens somos tão alheios e tão complacentes com a nossa posição de privilégio para sequer pararmos para refletir em grupo sobre isso, como são as mulheres que trazem alternativas pra gente. Esse livro foi escrito por uma mulher. Vamos ser melhores homens, vamos ouvir elas, pois elas entendem a gente melhor do que nós mesmos, como esse livro prova pra mim. E mudar, vamos criar e vamos ser a masculinidade alternativa que a gente quer ver no mundo. E a Bell Hooks fala que existem sim, claro, pais antipatriarcais que buscam alternativas e buscam educar os filhos meninos de forma a não contaminarem o garoto com o pensamento patriarcal e os valores patriarcais. No entanto, na maioria dos casos, se não em todos, esse esforço dos pais é destruído não por outros adultos, mas por outros meninos que reproduzem comportamentos machistas. Por exemplo, meninos que zoam um outro menino por ter um nome como Ariel ou Alisson. Meninos que zoam outro menino por querer pintar unhas, por querer cheirar bem, por querer ir pra aula de dança, por querer brincar de Barbie, por querer usar um lenço no pescoço. Os outros meninos se tornam a
polícia do patriarcado, sem eles sequer perceberem que incorporaram essa função. Bell Hooks cita Terence Real, que escreveu o livro How Can I Get Through to You? Real tem 2 filhos e tenta criar um lar amoroso para eles. Real escreve: nossos filhos aprendem bem cedo o código. Não chore, não seja vulnerável, não demonstre fraqueza. No fim das contas, não demonstre que você se importa. Por mais que a gente tente. Nos cinemas, nas salas de aula, nos playgrounds, nossos filhos e filhas são bombardeados por mensagens tradicionais sobre masculinidade e feminilidade, hora a hora, dia a dia. Bell Hooks, então, puxa a orelha do Terence Real. Ela fala como ele usa a palavra tradicionais e não patriarcais. Ela fala como a gente começa realmente a proteger o bem-estar emocional dos meninos, chamando as coisas pelos seus nomes reais, sem medo de fazer isso. Admitindo que vivemos em uma cultura patriarcal, que requer que meninos neguem, suprimam e, se tudo der certo, fechem completamente a sua consciência emocional e capacidade de sentir. Bell Hooks fala como na nossa cultura são apenas meninos bem no início da infância que são permitidos a entrar em contato com os seus sentimentos de forma completa, que podem demonstrar seu desejo de amar e serem amados sem se sentirem envergonhados por isso, sem se sentirem diminuídos por isso. Os meninos um pouquinho mais crescidos já sabem as regras tanto quanto os homens adultos. Eles sabem que não devem expressar sentimentos com exceção de raiva. Eles sabem que não devem agir de nenhuma maneira que seja considerada feminina ou de mulher. Eles devem exalar respeito, devem ser durões, não ficar reclamando, falando de problemas. Eles devem dominar as mulheres. Todos os dias, meninos consomem mídias de massa, filmes, séries, quadrinhos, vídeos, revistas, etc., que envia para eles uma mensagem sobre como lidar com as suas emoções. Act out. Em português, eu não acredito que exista um significado exato para essa palavra. Act out, olhando no dicionário, quer dizer o seguinte: se comportar de forma errada porque você tá emburrado ou infeliz, geralmente de maneiras que você nem percebe que tá agindo. Por exemplo, essa frase aqui: essas crianças estão acting out porque a vida delas é uma bagunça. E Bell Hooks escreve como a mídia fala pros meninos act out para lidar com as suas emoções. Essa é a mensagem de um monte de filmes e séries por aí que meninos e homens consomem. A expressão em inglês, Breaking Bad, traduzida, quer dizer quase a mesma coisa que act out. E é exatamente sobre isso que é a série. Um homem que se sente diminuído, humilhado, porque não é capaz de sustentar sua família. Seus próprios alunos zoam ele ao ver o cara lavando o carro deles. Walter White sente que a sua masculinidade foi esvaziada. Is he asleep? It's nothing. It's just... Ele sente uma profunda dor emocional que ele não compartilha com ninguém, nem com seu filho, nem com a sua esposa. E o estopim foi descobrir que ele tem câncer. E a solução? A solução para lidar com essas emoções, dores, tristezas, sentimentos é break bad, é act out. Outro exemplo explícito dessa mensagem: olha aí o filme do Coringa bombando. É Breaking Bad, acting out, que um homem se livra de suas dores emocionais, que um homem tem a sua dor emocional finalmente escutada. E nesse filme, ele é glorificado por isso. Um homem é escutado, levado a sério, glorificado por externalizar suas dores emocionais através da violência. Essa é a mensagem final do filme para muita gente. E um adendo para caso alguém comente sobre isso. O personagem do Coringa ser uma pessoa com condições neuroatípicas, para mim, é apenas o diretor se usando de uma pessoa com essa condição para tornar a narrativa de violência que ele quer descarregar justificável. Repetindo, um homem é glorificado por externalizar suas dores emocionais através da violência. É essa a mensagem que os meninos escutam da mídia. Do you know how much I make a year? I mean, even if I told you, you wouldn't believe it. Don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skylar. I am the danger. Hey, Mr. White! Make those tires shine, huh? Oh my God.
You would not believe who's cleaning Chad's car. Bell Hooks coloca como os ensinamentos de como criar uma criança em nossa sociedade patriarcal não educa meninos a expressar os seus sentimentos através de palavras. Ou os meninos act out, ou eles implodem. Pouquíssimos meninos são ensinados a expressar os seus sentimentos através de palavras. E mesmo esses meninos que conseguem se expressar assim em sua primeira infância, depois que crescem, eles aprendem que homens não devem sentir. E eles se fecham. Bell Hooks entra então na adolescência. Ela fala como a confusão que os meninos têm sobre sua identidade é elevada ainda mais durante a adolescência. Ela diz como sentir tantas coisas na infância e aí se fechar, suprimir-se emocionalmente na adolescência é absolutamente estressante para os garotos. Ela fala que, tragicamente, se não fosse pela extrema violência que meninos adolescentes têm praticado, a vida emocional de garotos adolescentes ainda seriam ignoradas. Ela fala como imagens da mídia de massa de violência e dominação masculina ensina os meninos que violência satisfaz, que violência é sedutora. Existe uma ideia em nosso imaginário coletivo de que meninos se fecham e se tornam mais antissociais durante a adolescência e que isso é natural. Mas a Bell Hooks diz que isso é uma mentira. Que na verdade ficar emocionalmente isolado, sem cuidado emocional durante a adolescência não é natural. É ensinado pelos pais, pela sociedade. Ela fala que os adultos ficam reclamando que adolescentes são aborrecentes, chatos, se isolam, mas a maioria desses adultos estão muito mais confortáveis confrontando um adolescente raivoso do que um adolescente menino tomado por dor, sofrimento e que não consegue parar de chorar. E que o que mostra para os pais, para a sociedade, para os próprios adolescentes meninos, que eles cresceram, que eles amadureceram, que eles são homens, não é a sua maturidade emocional. Não é eles retornarem à sociedade pós-saga aborrecente, sendo sociáveis novamente. É a sua capacidade em ser agressivo. Se um menino sabe se manter agressivamente, sabe se proteger, ele é respeitado. Ele é um homem. A agressão funciona como um natural ritual de passagem masculina, uma forma de um menino demonstrar autonomia, falar pro mundo que ele cresceu. No entanto, Bell Hooks fala como claramente, assim como as meninas aprendem a serem autônomas de outra forma, sem se tornarem antissociais e através da maturidade emocional, os meninos também conseguem. Eles não precisam se fechar durante a adolescência e depois se provarem homens pela violência. Eles podem ser melhores. Nós podemos ser melhores. E nossos pais também podem escolher ensinar a gente a falar de sentimentos, ao invés de aceitar que a gente vai se isolar aqui, beleza, chamar a gente de aborrecente e um dia a gente vai lá e se mostra homem, se mostra maduro, crescido, se colocando pro mundo através de alguma atitude agressiva em algum momento lá pra frente. Só porque isso é muito mais confortável pra eles do que lidar com um adolescente cheio de dores emocionais e chorando. Um efeito extremamente negativo disso que Hooks cita é como no mundo, regimes terroristas usam do isolamento de meninos adolescentes e jovens adultos para quebrar os seus espíritos. No isolamento, a gente perde o nosso senso de valor, a nossa autoestima. E quando esses meninos retornam à sociedade, eles voltam cheios de raiva, eles voltam agressivos, querendo mostrar como eles são homens. Hooks fala um pouco então da visão de mulheres e meninas sobre relacionamentos abusivos e violentos que tiveram com seus parceiros. Ela conta que essas meninas descrevem caras legais, nice guys, que do nada estouram, ficam putos, com raiva, explodem. Eu já presenciei isso inúmeras vezes na minha casa, durante a minha infância e adolescência. Vez em vez no noticiário, no Twitter, a gente vê notícias de um homem, jovem adulto que parece gentil, quietinho, que de repente revela suas tendências violentas. Esses casos acontecem pois, como eu falei antes, o pensamento patriarcal encoraja meninos a tomar a raiva como o caminho mais fácil para se tornarem homens, para se mostrarem homens, para mostrar pro mundo que eles amadureceram.
Não deveria ser uma surpresa para ninguém que debaixo da superfície calma e gentil dos meninos há uma raiva dormente, apenas esperando para ser ouvida. Eu, por muito tempo, tive essa raiva. Eu sentia ela sempre ali, borbulhando dentro de mim. E ela saía. Eu agradeço que eu tive sorte de iniciar um processo de terapia que me curou disso, mas eu ainda devo ficar esperto, alerta, porque parte dela ainda tá lá. E eu percebi como ela tá lá, saindo do cinema após assistir Coringa. Assim que acabou o filme, eu levantei da cadeira e eu tava tremendo. Eu tava tremendo de raiva. Eu saí do cinema com vontade de socar a parede. Eu caminhei entre as pessoas saindo do cinema, querendo bater em alguma coisa. E eu simplesmente não sabia por quê. Quer dizer, eu sabia sim. É porque o filme parece que enfiou uma mão dentro do meu coração e despertou a raiva de um menino emocionalmente ferido, a raiva que eu ainda guardo dentro de mim, e empoderou ela. Empoderou a minha vontade de externalizar essa raiva através da agressão, a vontade de ter as minhas frustrações da infância mal resolvidas escutadas, levadas a sérias, glorificadas. E eu fiquei com vontade de bater em alguma coisa. Esse filme despertou isso em mim. E eu tenho noção de que foi isso que rolou. De que foi daí que veio esse ímpeto violento de dentro de mim. Mas eu só fico pensando, será que outros meninos, outros adolescentes, outros homens têm essa noção também? Eu pergunto pra você isso. Você, menino, adolescente, homem, como você se sentiu? Porque eu vivo nesse sistema patriarcal. Essa raiva tá lá. E ela tá aos poucos indo embora de mim. Mas ela tá lá e ela tá em quase todos os meninos, todos os homens. E a raiva é, em sua grande parte, uma resposta à nossa necessidade masculina de não demonstrar emoções na nossa sociedade. A raiva é o lugar que resta pra gente esconder o nosso medo e a nossa dor. O medo e a dor que não somos permitidos a sentir. Bell Hooks cita os autores do livro The Heart of the Soul e eles definem raiva. A raiva impede o amor e isola aquele que tá com raiva. É uma tentativa e geralmente bem-sucedida de afastar o que a pessoa mais quer, se conectar e ser compreendida. É uma negação da humanidade nos outros e também uma negação da humanidade em você mesmo. A raiva é a agonia em acreditar que você não é capaz de ser compreendido, que você não merece ser compreendido. É um muro que separa você dos outros. Hooks fala como, com certeza, em quase todas as situações em que os meninos mataram, em que homens mataram, nós descobrimos por trás uma narrativa de raiva, de dor, de isolamento. Bell Hooks começa a falar então sobre autoestima, sobre como crianças, meninos, adolescentes meninos e depois homens têm baixíssima autoestima. Ela cita Terence Real novamente, que diz o seguinte: para manter uma boa relação com os outros é preciso que você mantenha uma boa relação com você mesmo. Ele define uma autoestima saudável como uma sensação interna de valor, de que você vale, que puxa você nem para o maior que a grandiosidade e nem para o abaixo da vergonha, da humilhação. Autoestima saudável não é nenhum nem outro, e os homens não sabem navegar no meio, ou eles são os picas da galáxia, ou eles são um lixo. E daí vem a dificuldade de se relacionar de verdade. Existe nessa sociedade patriarcal um ideal de masculinidade construído que jovens homens devem atingir. E nós não sabemos como. E isso destrói a nossa autoestima. Mas essa crise é ainda mais profunda em meninos com pais ausentes. Bell Hooks fala como muitos meninos adolescentes estão constantemente com raiva, porque a conexão emocional entre pai e filho, o amor que ele acreditava que deveria existir ali, simplesmente não existe. Nesse lugar tem apenas um vazio silencioso. Silencioso porque o menino não pode sequer demonstrar tristeza com relação a isso. Os meninos adolescentes mascaram seus sentimentos, se isolando. Eles escapam muitas vezes para música, televisão, vídeos, games, etc. Se eles pudessem entrar em um estado de luto e lamentar
a perda de conexão emocional com o pai? Isso seria muito bom. Seria uma forma saudável de lidar com suas emoções, mas meninos não podem entrar em luto, não podem lamentar, eles não podem sentir demais. E aí, meninos aprendem a mascarar o luto, o sofrimento, a raiva. Ela fala como quando se trata de meninos adolescentes, o maior problema não é abuso, e sim negligência. Mais garotos são emocionalmente abandonados do que são atacados fisicamente ou emocionalmente. O ataque real e constante é a agressão, a violência impiedosa na autoestima de meninos adolescentes. Um ataque esse que se tornou aceitável, se tornou a norma. Bell Hooks finaliza o capítulo colocando como para realmente proteger e honrar a vida emocional dos meninos, nós precisamos desafiar a cultura patriarcal. Nós precisamos valorizar a vida dentro do coração dos meninos, dessas crianças, e construir mundos em que a nossa necessidade de amar e ser amado sejam celebradas, glorificadas. Mundos reais e também mundos fictícios. Precisamos de novas histórias, não só a do cara Breaking Bad, como forma de lidar com as suas dores emocionais, como forma de mascarar o seu medo e dor. Precisamos de novas histórias que não empoderem a vontade em meninos, a vontade minha, a vontade nossa, de externalizar essa raiva dentro de nós através de agressão, de morte, de desconexão. Precisamos de novas histórias que empoderem e celebrem o nosso direito de amar, o nosso direito de sermos amados. Precisamos de histórias que empoderem a vontade nossa de externalizar essa raiva, essas dores dentro de nós através da conexão com os outros, através da gentileza, do amor, da vida. São esses valores que precisam ser glorificados. O que você acha dos temas discutidos aqui pela Bell Hooks e o que você achou do filme do Coringa, principalmente sob essa ótica da Bell Hooks? E o que você achou dessa câmera 2? Você pode clicar aqui para assistir aos outros episódios da minissérie Entendendo Masculinidades e aqui para o vídeo sobre como Avatar: A Lenda de Aang nos ensina a lidar com os nossos medos e a nossa raiva. Me siga no Instagram e no Twitter que eu faço conteúdo por lá também. Muito obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Eu sou o Léo Wan e até a próxima.